Boa noite, sejam bem-vindos ao TDM Reportagem. Nicolas Torrão vai jogar no Chaopaquei. O avançado revelou ontem nas redes sociais que está de saída do Sporting. Numa longa entrevista ao canal Macau, assume que chegou à altura de um novo desafio depois de um ano difícil dos Leões no território. O jogador, um dos mais consagrados do futebol local, abriu as portas de casa à TDM para passar em revista alguns dos melhores momentos da carreira. A reportagem é do jornalista Pedro Maia. De consciência tranquila e focado em novos desafios. Foram dois os fatores que levaram Nicolas Torrão a trocar o Sporting de Macau pelo Must Chaopaquei. Principalmente o projeto que foi apresentado e uma questão da minha maneira de ser. Ou seja, eu gosto de ganhar, gosto de lutar sempre pela vitória e quero ser campeão. Por isso tive que mudar de projeto. O avançado português sublinha que foi abordado com uma proposta ambiciosa. Dá-me condições em termos de ter uma equipa competitiva. Toda a gente sabe que o CPK tem uma das melhores equipas em Macau. Dá-me também condições de treino e dá-me outra segurança também a nível financeiro. Havia vontade deles em ter-me no projeto deles. Eu também fiquei, quando ouvi o projeto, também fiquei muito interessado em juntar-me, porque é uma equipa que tem os melhores locais em Macau. É uma equipa que, se houver AFC, tem a possibilidade de ir à AFC. E é uma equipa que, nos últimos anos, tem sempre lutado para ser campeão. É uma equipa também que, a nível de estrutura, nota-se alguma consistência. Para trás fica ano e meio de Sporting, um clube que diz ser o do coração. A decisão de abandonar foi difícil, mas ponderada. Eu penso que o que foi possível alcançar, nós alcançamos. Fomos campeões da bolinha e no campeonato, da forma que foi, de uma volta, foi o melhor possível. Foi o quarto lugar, não é um mau resultado, com a equipa que tínhamos, é o resultado possível. Eu, quando mudei para o Sporting, era para ser campeão com o Sporting e poder levar o Sporting a um nível diferente do que estava habituado. Conseguimos na bolinha, mas infelizmente, devido ao Covid também, muitos dos jogadores que estavam planeados a vir para a equipa não conseguiram voltar. Ficaram no Brasil, ficaram nos seus países. Por isso o projeto do Sporting ficou um bocado limitado devido ao Covid. E tivemos que usar o melhor possível dentro das capacidades que havia em Macau. A derrota por 6-1 contra o Benfica na competição que este ano substituiu a Liga de Elite foi uma espécie de gota de água. Logo aí, apesar de não querer abandonar o barco, não é nada disso, mas aí vê-se a diferença de valores entre as equipas. Depois, quando perdemos jogos importantes como contra a Polícia e depois contra o CPK. Ou seja, vimos que se queremos alcançar algo como as melhores três equipas, temos que conseguir lutar contra o CPK e Benfica. Não conseguindo, nota-se uma grande diferença entre os valores das equipas. Por isso começou a surgir a ideia, cada vez mais tinha a vontade de querer mudar para um projeto vencedor, mas sempre à espera de saber qual era o projeto que o Sporting teria para o ano seguinte. Quando me foi apresentado o projeto do Sporting, a ideia de mudar foi mais facilmente execuível. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de ganhar, e se não ganhar, algo está mal. Ou a equipa muda, ou eu mudo, algo tem que mudar. Niki, como é conhecido no mundo do futebol, vai para o 9º projeto sénior desde que cumpriu a formação no Estrela da Amadora. Em 2020, a competição só arrancou em setembro, apenas uma volta, sem subidas nem descidas de divisão. Pessoalmente, comecei-me a preparar muito cedo para o campeonato. Comecei-me a preparar muito cedo, a fazer dietas e trabalho de ginásio e trabalho de cardio. Foi a pré-época mais intensa que eu fiz em todos os meus anos.
Depois, aquele adiar, não saber o que é que vai acontecer, foi muito difícil porque chegas a um ponto em que ficas cansado, já não tens a motivação para ir treinar, porque não sabes quando é que vai começar o campeonato, se vai começar. E depois aqui foi um bocado complicado porque não havia muitos casos, os outros campeonatos estavam todos a voltar, não havia informação, porque é que não nos deixavam jogar, mesmo que fosse com portas sem adeptos, não é? Porque nós estamos habituados a não ter adeptos, de qualquer maneira. Por isso, mesmo que fosse sem adeptos. E então gerir toda essa emoção foi complicado. Longos meses de espera, de trabalho árduo, de parar, de voltar a trabalhar. Ou seja, foi complicado a nível psicológico. Alguns colegas de profissão, do Sporting e de outras equipas ficaram impedidos de competir por não terem autorização para entrar no território. Devia ter havido um cuidado para que esses jogadores, que pelo menos os que já estavam inscritos na época anterior, ou mesmo na bolinha, tivessem tido uma autorização especial, algo que os autorizasse a entrar em Macau, para fazer o campeonato. Porque penso que eles trazem valor ao desporto local, não só ao futebol, mas ao desporto local. Vai fazer com que os locais se desenvolvam, aprendam mais e sejam melhores jogadores. Conheço alguns jogadores que não conseguiram entrar em Macau devido ao Covid, por isso ficaram sem nenhum meio de sustento, ou seja, ficaram sem clube e é muito complicado para eles. Espero que este ano haja essa atenção e que consigam entrar e fazer o que mais gostam, a sua profissão, jogar futebol. Aos 33 anos, Nicolás Torrão está no auge da carreira. Em Macau, encontrou a estabilidade que nunca teve em Portugal. Na minha formação estive no Estrela da Amadora e jogava sempre em campeonatos nacionais. Depois, logo no primeiro ano de séniores, vou para uma equipa, para o Casa Pia, na terceira nacional. E em janeiro sou dispensado por um treinador novo que aparece e me dispensou porque disse que não me conhecia, apesar de eu ter sido titular os jogos todos até janeiro. Fui dispensado em janeiro, já depois das inscrições fecharem. E eu, na altura, posso dizer, ganhava 50 euros por mês. E logo aí eu vi que aquilo não era para mim. Estar na terceira divisão, ser dispensado, estar a ganhar 50 euros por mês. A minha sorte é que os meus pais sempre me disseram: podes tentar ser jogador de futebol, mas tu vais estudar sempre, sempre. Treinas de manhã, estudas à noite. Treinas à noite, estudas de manhã. Vais estudar sempre. Por isso eu nunca deixei de estudar. Acabei a minha licenciatura, comecei a trabalhar e ainda jogava. Depois chegou um ponto, em Portugal, que eu quis desistir. Quis desistir porque é o que eu digo. Chegas a fazer quilómetros e quilómetros para ir treinar e depois nem há compensação financeira e depois muitas vezes vais para clubes onde o interesse não é se o jogador está a jogar bem ou não, mas é os amigos do treinador novo que chegaram ou da direção. Há muita coisa envolvida no futebol que nem todos temos essa noção. Para mim cheguei a um ponto na altura que queria desistir. Fui para a Distrital e foi das melhores experiências que tive em Portugal. Foi na Distrital, porque, como eu digo, foi onde vivi grandes emoções, grandes amizades, companheirismo e depois vim para Macau. A nível de futebol, acho que Macau salvou-me, porque voltei a gostar de jogar futebol pela qualidade, por gostar mesmo de jogar futebol. Em Macau, conquistou 7 campeonatos da primeira divisão do futebol de 11, 2 com o CAI e 5 com o Benfica. Assumiu ainda a braçadeira de capitão da seleção do território. Soma 15 jogos oficiais, outros tantos em amigáveis e em torneios. Sempre fui, dentro do clube, dentro da seleção, sempre fui um dos que gosta de ganhar e gosta de puxar pela equipa para ganhar. Penso que se calhar esse tem sido a razão de também me verem como um líder da equipa e envergar a braçadeira de capitão.
Bem presente na memória, continua a desilusão por Macau ter falhado o segundo jogo com o Sri Lanka na qualificação para o Mundial de 2022 no Qatar. Depois de uma vitória em casa, a Associação de Futebol resolveu não comparecer em Colombo, alguns meses após os atentados na capital. Vários jogadores não se conformaram com a decisão, escreveram à FIFA e deixaram a ameaça de não voltarem a vestir a camisola do território. Niki assume que foi o pior momento na carreira. Foi duro. Foi duro porque pela primeira vez na nossa geração tínhamos uma hipótese incrível de fazer algo que seria inesquecível. E foi duro. Não só para mim, mas para muitos jogadores, para famílias, foi duro. Depois da decisão, houve um bocado de ruído, como é claro. Houve muitos jogadores que levaram a mal, outros jogadores que queriam continuar com essa ideia de não voltar a jogar, mas como digo, passou provavelmente 1 ano e meio, eu penso que tudo pode mudar agora. Vamos ver, eu penso que se calhar até foi bom não haver jogos internacionais, esta situação, para podermos, dar um tempo de pensar, de esquecer aquele jogo e aquela situação toda e depois começar de novo, com um treinador novo, com tudo novo. Penso que será o melhor. Entre os melhores momentos no futebol local, o avançado destaca marcar pelo Benfica nas competições da Confederação Asiática. O Benfica lutou durante vários anos para poder estar na AFC. Depois chegarmos a uma AFC e poder contribuir para uma vitória é uma emoção incrível. Como todos sabemos, os que estão no mundo do futebol, marcar um golo é incrível. Mas quando estamos numa competição internacional, poder marcar é aquele ponto final de anos de trabalho. Eu, pessoalmente, quando marco um golo numa competição internacional, olho para trás e vejo toda a caminhada que foi feita desde que saí de casa aos 16 anos até agora e são esses momentos que nos dizem que vale a pena. Foi, de resto, uma campanha incrível por parte do Benfica de Macau na fase de grupos da Taça AFC, com 2 deslocações à Coreia do Norte. A primeira vez que lá fomos foi engraçado porque nós não sabíamos o que esperar e quando lá chegámos, tudo assim muito... Nós não somos dos anos 50, mas vendo filmes e tudo assim muito dos anos 50. Chegamos ao hotel, parecia que estávamos um bocado deslocados da cidade ou não havia ninguém na cidade. Depois, quando chegámos ao jogo, no dia do jogo, vimos o parque dos autocarros estava cheio, pessoas por todo lado. E nós nunca pensámos que aquilo era para ver o jogo. Entramos no estádio, quando entramos para ir ver o relvado, bem, começamos a ver o estádio a compor-se e nós, bem, isto é diferente. Quando entramos para o aquecimento, o estádio estava, não vou dizer 100% cheio, mas aquilo estava 90%. Estavam 32 mil pessoas no estádio. Havia uma banda no meio da bancada a tocar e eles todos a bater palmas ao mesmo tempo, ou seja, tudo no mesmo ritmo. Foi uma experiência incrível. E depois ganhámos 3-2, um jogo complicadíssimo, em que o Lionel fez uma AFC incrível, mas faz o gol da vitória. Fomos muito bem tratados, não nos faltou nada e foi uma experiência incrível. A segunda vez foi o contraste. Chegámos lá, cores por toda a cidade, havia luzes por toda a cidade, havia pessoas por toda a cidade a dançar, porque era o Festival da Música das Artes Internacional. Havia flores coloridas, as pessoas estavam todas vestidas com roupas coloridas, ou seja, era uma animação. Ficámos no outro hotel, mais
assim numa ilha que tinha vista para a cidade, e aí sim à noite parecia que estávamos a olhar, quando olhávamos para fora parecia Hong Kong, aquilo era só luzes, ou seja, duas experiências completamente diferentes. Depois, quando chegámos ao jogo, em que jogámos no maior estádio do mundo, que leva 140 mil pessoas, nós a pensar, pronto, se isto hoje chegam aqui a estar 140 mil pessoas, então é a história para contar aos netos. Mas não, como havia o Festival das Artes, estavam lá 3 mil pessoas apenas. Felizmente para nós, porque perdemos 8-0 nesse jogo e é um jogo para esquecer. Por isso, ainda bem que não estavam 140 mil pessoas lá. A primeira vez que fui nem telemóvel levei, porque, como disse, não sabíamos o que é que íamos, para o que é que íamos. E então lembro-me de chegar ao hotel e eles tinham lá, não eram cabines telefónicas, eram mesmo os telefones antigos. E tínhamos que perguntar à senhora, olha, queria ligar para casa. E ele, pronto, qual é o número de telefone? E eles apontavam lá o número de telefone, eles ligavam e nós telefonávamos para casa. Mas havia sempre aquele eco, por isso não sei se... Mas também não havia nada de mal a dizer. A realidade é que nós vamos lá como turistas, vemos um mundo de turismo, não é? É uma história que nós, principalmente os que foram nesses 2 jogos, podem contar para o resto da vida, porque não é muito usual ir à Coreia do Norte a jogar. Ir à Coreia do Norte já não é uma coisa normal. E poder ir lá e fazer o que mais gostamos de jogar futebol, nas condições que fomos, de ter estádios cheios e de nos tratarem tão bem, acho que não é para todos. São momentos que fazem uma carreira. Temos aqui algumas fotografias e também algumas camisolas de melhores momentos em Macau. Sim, eu escolhi aqui alguns momentos para representar o melhor momento em cada clube ou mesmo na seleção. Aqui no CAI, um golo que dediquei aos meus irmãos, todos. É uma foto que eu gosto muito. No Benfica foi o golo que falámos, na AFC. Como vês, a emoção de marcar um golo é incrível. O Sporting, o melhor momento foi marcar o golo da vitória na bolinha contra o Benfica. Como é que é isso? Sais do Benfica, vais para o Sporting, marcas o golo contra a tua antiga equipa, o que é que se sente? Eu considero um melhor momento, mas na altura eu chorei de emoção, porque foram muitos anos a representar o Benfica. Sei o trabalho que estava no Benfica a ser feito. Individualmente a bolinha não me estava a correr muito bem e eu tinha acabado de chegar ao Sporting, por isso tinha que mostrar algo. E ter marcado aquele golo contra o Benfica libertou em mim, as lágrimas vieram aos olhos, foi mesmo muito emotivo. Não fechei, por respeito, claro, mas não consegui controlar as lágrimas. Foi um bom momento. E depois aqui a seleção. Na seleção foi um jogo na Índia, jogamos contra a Índia e aqui faço um igual. Na altura tinha sido a primeira vez que Macau estava numa qualificação para os Jogos... Ou não, foi o primeiro golo de Macau numa qualificação para os Jogos Asiáticos. Por isso também foi muito bom. E como o relevado era muito bom, foi o melhor relevado em que joguei, tentei fazer à profissional. Está verdinho. O 10, aqui 10, 20, 10, 10, 10, 10 é o teu número favorito? Sim, é o meu número favorito, mesmo quando... Na formação, quando jogava no Estrela Amadora, não havia números fixos. Mas, ou seja, os primeiros 11 titulares têm um número de 1 a 11 e muitas vezes eu jogava na posição 10, por isso comecei a jogar muito com o número 10. Comecei a gostar muito do número 10 nessa altura. No Benfica, temos o grande Cuco, com o número 10, por isso... Estava ocupado. Às vezes é supersticioso. É uma coisa que os jogadores gostam. Tens superstições no futebol? Muitas. Superstições. E desde as meias que uso há 7 anos... Meias que usas há 7 anos? Como assim? Exato. Umas meias, eu uso a meia de jogo, né? Mas por baixo da meia de jogo tenho uma meia que uso há 7 anos. Porquê? Porque aquilo... Se eu não usar aquela meia e não
e não fizer um gol, o jogo correr mal, eu vou pensar que é da meia. Achas que mexe E contigo mexe comigo. E eu sou uma pessoa que já fui muito mais. Quando comecei nos séniores, era desde a comida que comia ao pequeno almoço. Se nesse dia comia uma Sandes e marcava um golo, todos os jogos tinha que comer uma Sandes igualzinho e fazer o mesmo, tudo igual para correr bem. Mas depois as coisas começaram a ficar mais normais, mas ainda tenho as minhas superstições. Rituais para entrar em campo? Tenho. Marcar golo, rituais para entrar em campo, ritual quando o nosso capitão de equipa está a falar com o árbitro para escolher campo ou bola, ritual mesmo a tirar a fotografia, a posição em que fico. São coisas que se tornam hábito, já não é superstição, é hábito. E se eu não fizer, é sair do meu normal. Nicolas Torrão está então de saída do Sporting, vai rumar ao Chao Paquei. O TDM Reportagem volta na próxima semana. Tenham uma muito boa noite.